nesta aula eu continuo falando sobre medidas descritivas de dados quantitativos. Esse material é baseado no livro do Murteira, Análise Exploratória de Dados, e nas notas de aula de Análise Exploratória de Dados do Mário de Castro aqui do ICMC USP. Nós já comentamos que a média, a variância, a assimetria e a kurtose são parâmetros para descrever a distribuição de uma variável aleatória, tá? Então, são quantidades que nos ajudam a caracterizar o comportamento de uma variável aleatória, tá? Para uma amostra observada, nós precisamos encontrar medidas para estimar essas quantidades. Então, para uma variável aleatória que tem uma distribuição de probabilidade, né? A gente não falou assim, a gente não definiu ainda formalmente o que é uma distribuição de probabilidade, mas essa variável ela tem um comportamento populacional que poderia ser descrito com esses 4 parâmetros aqui, tá? Para uma amostra observada, a gente precisa então de medidas para nos ajudar a estimar essas quantidades populacionais que não podem ser observadas, tá? E algumas dessas medidas que vão ser calculadas a partir da amostra são baseadas em momentos amostrais. Então, a gente vai definir o que são momentos amostrais e o que são momentos amostrais centrais. Então, o momento de ordem K, com K inteiro e positivo em relação à origem, né, ao zero, seria MK', que é soma para ir de 1 até N, lembrando que N aqui é o tamanho da amostra, de xi elevado a K dividido por N, tá? Então, aqui ó, a gente vai pegar todos os elementos da amostra, elevar o expoente K, soma todo mundo e divide pelo tamanho da amostra. Esse vai ser o momento de ordem K em relação à origem. E o primeiro exemplo seria a média amostral, que a gente já comentou na aula anterior. A média amostral é o primeiro momento em relação à origem, ou seja, K igual a 1 nos dá o x barra, tá? Então, eu faço a soma para ir de 1 até N de xi dividido por N. Esse, então, é o M1', tá? E o momento amostral central. Então, o momento de ordem K em relação à média, então quando for central, ele é em relação à média. Ele é dado dessa forma aqui. M, índice K, é soma para ir de 1 até N, então eu vou somar para todos os elementos da amostra, só que eu vou somar a observação menos a média amostral, x barra. Vou elevar ao K e divido pelo tamanho da amostra N, tá? E um primeiro exemplinho aqui seria a variância amostral. Então, a variância amostral é o segundo momento amostral central, ou o segundo momento em relação à média, né? Com K igual a 2. Então, a gente colocar K igual a 2 aqui nessa expressão, vai levar a variância amostral, que é soma para ir de 1 até N, xi menos x barra ao quadrado, dividido por N. Tá? Então, a gente tem aqui do slide anterior que a média amostral é o primeiro momento de ordem K em relação à origem e a variância é o segundo momento amostral central, então, o segundo momento em relação à média. Tá? Então, a gente já tem aí duas quantidades, né, que são duas estatísticas para estimar a média populacional e a variância populacional. Mas são duas quantidades baseadas na amostra. Para falar da terceira característica, que é a assimetria, a gente precisa falar do que é simetria, tá? Então, considere uma característica da sua população que é descrita por uma variável aleatória x, que tem distribuição simétrica em relação ao valor x0. O que isso significa? Então, ela vai ter distribuição simétrica se f de x0 menos a for igual a f de x0 mais a para todo a, tá? Então, ela seria simétrica em relação a esse x0 aqui. E quem é essa f? F é a função densidade de probabilidade de x.
Então, a gente ainda não definiu o que é a função densidade de probabilidade, isso vai ser formalizado mais adiante durante o curso, mas por hora vocês podem consultar essa referência aqui, que ela explica de uma forma básica o que é uma função densidade de probabilidade. Para a gente, é suficiente olhar para exemplos da função densidade de probabilidade sem nos ater muito às propriedades desse tipo de função. Então, aqui eu tenho a minha x, que é a característica da população que eu quero estudar, e a função densidade de probabilidade, ela descreve o comportamento dessa quantidade, né, dessa característica, de acordo com os valores que ela pode assumir, atribuindo aqui uma espécie de probabilidade. Então, nesse caso aqui, a característica x, ela tem valores mais prováveis próximos aqui de 2 e menos prováveis quando você se distancia do 2, tá? Nesse caso aqui, essa função, densidade de probabilidade, ela é simétrica em torno do 2, tá? Nesse segundo caso aqui, a gente tem uma característica, né, que está entre 0 e 1, e a gente tem essa função densidade de probabilidade, que descreve o comportamento dessa variável, né? Então, aqui a gente vê que tem a probabilidade maior de x assumir valores próximos de 0 e próximos de 1, e uma probabilidade menor aqui, próximo de meio, tá? Essa função aqui, ela é simétrica em torno do meio. Aqui, a gente tem uma outra função, né, densidade de probabilidade, que descreve o comportamento dessa variável x dessa forma. Então, aqui a gente teria probabilidades maiores próximos do meio e menores próximos de 0 ou 1. Nesse caso aqui, a função ela é simétrica em torno do meio também, tá? Então, vê que são duas funções diferentes, né? Mas elas têm ambas simetria em torno do meio. E aqui a gente tem uma função que tem duas modas, né? Ela tem dois picos aqui, próximo de menos 2 e 2, e ela é simétrica também em torno do 0, tá? Então, tem infinitos exemplos que a gente poderia dar aqui, né? Mas você olha se o comportamento é espelhado em torno de algum ponto, tá? E aí, então, você tem uma distribuição simétrica. E aqui a gente tem alguns exemplos de distribuições assimétricas, tá? Por quê? Então, você não consegue achar um ponto aqui que tenha um comportamento espelhado, né, em relação a ele, dessa função f de x. Então, nesse caso aqui, a gente tem um exemplo de distribuição assimétrica, aqui também, né? Aqui também assimétrica, e aqui, inclusive, tem dois picos, um menor aqui e um maior, mas não existe um valor que você veja essa função espelhada, né, em relação a esse ponto, tá? Bom, em distribuições simétricas, e especificamente nas que tem uma moda, a gente tem essa característica aqui, né, de que a média é igual à mediana, que é igual à moda, tá? A gente está falando de características aqui populacionais. Daqui a pouco a gente vai falar em um conjunto de dados, tá? Mas em todos os casos em que você tenha uma moda só e a distribuição é simétrica em torno de um ponto, então você tem essa propriedade aqui, né? Que a média é igual à mediana igual à moda. Porém, se a gente tiver distribuições assimétricas, existe uma relação entre moda, média e mediana. Nesse caso aqui de distribuição assimétrica à direita, a gente tem essa propriedade, então, de que a moda é menor do que a mediana, que é menor do que a média, tá? E se a gente tiver o caso de assimetria à esquerda, a gente tem que a média é menor do que a mediana, que é menor do que a moda, tá? Bom, até agora a gente falou então das propriedades teóricas, né, da distribuição de probabilidade. E se a gente tiver uma amostra observada, como que a gente calcula, né, a assimetria, por exemplo?
Vamos ver alguns exemplos aqui? Então, nesse caso aqui, imagina que cada bolinha é uma observação da sua amostra, tá? Então, numa distribuição perfeitamente simétrica, se existir um ponto a uma distância acima da média, existirá um outro ponto localizado à mesma distância abaixo da média, tá? Então, para cada pontinho que eu tenho aqui acima da média, minha média é o x barra nesse caso, eu tenho um recíproco aqui, tá? Então, eu tenho um correspondente que está à mesma distância, nesse caso aqui, a distância é A, né? Então, aqui eu somo A, eu tenho esse pontinho, eu tiro A, eu tenho esse pontinho aqui. E cada pontinho tem o seu correspondente, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem uma simetria num conjunto de dados. Nesse caso aqui, da assimetria positiva ou assimetria à direita, a tendência é que hajam desvios positivos maiores do que os desvios negativos, tá? Então, eu não tenho um pontinho correspondente a esse aqui que está uma distância B do x barra, tá? Todos os outros pontinhos que aparecem aqui do lado esquerdo têm uma distância menor do que B. E analogamente para a assimetria negativa, então a gente tem pontinhos com desvios negativos aqui maiores do que os desvios positivos. Eu achei bem didático esse exemplo, ele é de um material do professor Rinaldo Artes, do INSPER, e está disponível nesse link aqui para vocês consultarem. Tem mais material aqui, tem mais conteúdo nesse link, tá? Bom, então vamos falar da assimetria em conjuntos de dados, né? Então, uma amostra que vem de uma população com uma distribuição simétrica não necessariamente vai ser perfeitamente simétrica, tá? Por quê? Porque existe aleatoriedade envolvida. Então, esse daqui é um caso de simetria perfeita, tá? Mas a gente pode ter alguns casos de simetria aproximada. Então, aqui, um conjunto de dados x1 até xn é perfeitamente simétrico em relação a x0 se para todo xj existe um correspondente xk, tal que xj menos x0 é igual a menos xk menos x0, tá? Para j e k de 1 até n e j diferente de k. Então, é aquela ideia do slide anterior, que para cada pontinho aqui a gente tem um correspondente. Então, esse daqui seria o xj, e esse daqui seria o xk, tá? E o x barra seria o x0 no caso. Então, se a gente observar essa relação, né, que existe para todo xj, existe um xk, tal que acontece isso, então a gente tem um conjunto de dados perfeitamente simétrico e esse x0 é justamente o x barra, tá? Bom, mas e nos casos em que isso não acontece, que a gente não tem a simetria perfeita, tá? Então, como medir a assimetria? A gente precisa de uma medida que seja próxima de zero em casos de dados aproximadamente simétricos e que se distancie de zero, né? Quanto maior for a assimetria observada no conjunto de dados. Então, aqui a gente ainda não aprendeu como construir o histograma, né? Mas a gente já pode usar a intuição aqui para dizer que esse é um gráfico que representa as frequências para intervalinhos aqui da minha variável x, né? Então, a gente vai definir em uma próxima aula como calcular essas classes, né? Que seriam esses intervalinhos aqui, tá? Mas a frequência a gente já sabe o que é. Então, para cada intervalinho vai ter a frequência observada na amostra. A gente junta tudo isso e esse gráfico é o histograma. Então, pelo histograma, a gente consegue ter uma ideia se o conjunto de dados tem uma simetria, pelo menos aproximada ou não, tá? Então, aqui, ó, nesse caso, a gente tem em torno do 2, a gente tem uma simetria aproximada aqui. Não é exatamente simétrico, mas é aproximadamente simétrico, tá? Aqui é a mesma coisa, a gente tem em torno do meio, a gente tem uma simetria aproximada, tá? Ela não é perfeita, mas ela é aproximada. E nesse caso aqui, né, por contraste, a gente tem a simetria à esquerda e à direita. Então, na simetria à esquerda, a gente tem aqui valores, né, que tem uma distância maior da média
para o lado esquerdo do que para o lado direito. E para a assimetria à direita, a gente também tem aqui mais valores com desvio grande aqui, positivos, do que desvio negativo em relação do que seria a nossa média aqui, tá? Bom, mas e se a gente quiser uma expressão, né, para calcular a assimetria em um conjunto de dados? Então, uma primeira medida seria a medida de assimetria do Pearson, que é G igual a x barra, média amostral, menos a moda, dividido pelo desvio padrão amostral, tá? Então, G é a moda. E aí, a gente precisa, então, conseguir calcular essa moda, né? E uma propriedade aqui é que G é adimensional, quer dizer, ela não tem unidade. Por quê? A gente tem aqui x barra, tá na mesma unidade da variável original, a moda também está na mesma unidade da variável original, só que a gente divide aqui pelo desvio padrão, que também está na mesma unidade da variável original, tá? Então, isso daqui vai ser uma quantidade que vai ser mais próxima de zero quanto mais simétrica for a minha amostra, e vai ser mais distante de zero quanto menos simétrica ou mais assimétrica for a minha amostra, tá? Como o cálculo da moda nem sempre é possível, uma outra proposta é medir a distância do x barra para a mediana, tá? E dividir pelo desvio padrão. Então, aqui seria esse g estrela, né? X barra menos mediana dividido pelo desvio padrão. Mesma coisa, quanto mais simétricos, mais próximo de zero deve ser essa medida aqui, tá? Bem, então, como propor uma medida de assimetria, né, para um conjunto de dados? Então, a gente vai falar um pouquinho de novo da variável aleatória, né, que tem uma média populacional, que é aquela que a gente não consegue calcular em geral, né, μ. Essa variável aleatória, se ela tem distribuição simétrica, então os momentos centrais de ordem K ímpar são todos nulos. Tá? Então, veja que é a ida somente. Então, se ela é simétrica, os momentos de ordem ímpar são iguais a zero, tá? A volta não vale necessariamente, tá? Então, olha só. Aqui tá o cálculo do késimo momento central populacional, tá? Então, o valor esperado, a gente também não vai entrar em detalhes do que é o valor esperado, né? Mas ele é calculado de acordo com a distribuição da variável aleatória. O valor esperado de x menos μ elevado a k é igual a zero, então, para todos os momentos de ordem ímpar, tá? Então, vamos pensar aqui. O primeiro momento seria o valor esperado de x menos μ. Bom, por propriedades do valor esperado, que eu não vou entrar aqui por enquanto, né, a gente poderia tirar o μ do valor esperado e aí eu ficaria com o valor esperado de x é igual a μ, tá? Ou seja, o valor esperado de x é igual à média populacional. Isso aqui implica que o primeiro momento central populacional para qualquer variável aleatória, né, que você consiga calcular a média, é zero, tá? Então, o primeiro momento a gente já não pode usar. A gente poderia propor a utilização do terceiro momento central, né, como uma medida de assimetria, tá? Ou uma função desse terceiro momento central. Porém, vale observar que o terceiro momento ser igual a zero não implica necessariamente que a distribuição de x é simétrica. Então, a volta não vale necessariamente. Tá? Só a ida. Qual que é a ida? Se x é simétrica, então o terceiro momento é igual a zero, tá? Bom, daí vem algumas propostas de medidas de assimetria. Então, a primeira medida de assimetria de Fisher, que é baseada em momentos centrais amostrais, que é G1, então é a letra que a gente usa para a medida de assimetria de Fisher, que é o M3, que é o terceiro momento central amostral, dividido por M2, que é o segundo momento central amostral, elevado a 3 meios, ou seja, ele é o quadrado e a raiz cúbica disso, tá? Então, aqui, ó, a gente substitui pela cara do terceiro momento central amostral, que é soma para ir de 1 até n, xi menos x barra ao cubo dividido por n, tá?
E aqui, então, essa parte de dentro é elevado a 3 meios e a parte de dentro é justamente uma proposta para a variância amostral, né? Que é o segundo momento central amostral, soma para ir de 1 até n de x menos x barra ao quadrado dividido por n, tá? Então, essa daqui é uma proposta de medida de assimetria, a medida de assimetria de Fischer, tá? Ela também é adimensional e é um número real, tá? Então, a gente tem aqui um cálculo, né, do terceiro momento central amostral e uma conta a partir do segundo momento central amostral. Isso me dá uma medida de assimetria. Bom, e como que a gente usa a medida de assimetria de Fischer? Então, G1 menor do que zero indica uma distribuição assimétrica à esquerda. G1 igual a zero indica que a distribuição é simétrica ou aproximadamente simétrica, né? Então, se ela estiver muito próximo de zero, a gente tem um indicativo de distribuição aproximadamente simétrica. E G1 maior do que zero indica distribuição assimétrica à direita. Então, a gente vai ter o conjuntinho de dados, a gente calcula esse coeficiente, né, essa medida de assimetria de Fischer, e olha em que situação que cai, né, para a gente dizer se ela parece uma distribuição assimétrica à direita, à esquerda ou simétrica, tá? Bom, a quarta característica aqui da distribuição de variáveis aleatórias é a curtose, né? Então, a gente pode ter variáveis aleatórias com mesma média, mesma variância, mesmo grau de assimetria e serem diferentes, terem formatos diferentes. Essa quarta característica é a curtose, que é o achatamento da distribuição, tá? Então, aqui a gente tem 3 exemplos, né, de variáveis que têm aproximadamente a mesma média, mesma variância, mesma assimetria, porém são diferentes, tá? E o que difere delas? Difere essa forma delas, né? A forma do pico. Então, elas estão mais concentradas, elas estão mais achatadas, né? Isso nos fala do achatamento da distribuição. Então, aqui a gente tem a distribuição normal, em azul, né? Que tem curtose zero. E eu já vou falar qual que é a medida de curtose que foi calculada aqui, tá? A de Laplace, então a distribuição de Laplace, imagina que os dados são mais concentrados em torno aqui do zero, tá? E a uniforme aqui, que tem a curtose igual a menos 1,2. Então, a Laplace tem curtose positiva, a uniforme tem curtose negativa, tá? Então, nesse caso aqui, a curtose negativa indica maior achatamento da distribuição e a curtose positiva indica maior concentração dos dados em torno do pico, tá? Essas diferentes distribuições recebem nomes, né? Então, aqui a gente tem a distribuição platicúrtica, que tem caudas curtas ou leves, né? Esse Platypus é o ornitorrinco, tá? Então, ele tem caudas curtinhas. E as leptocúrticas, né, que tem uma cauda mais longa e eventualmente se concentram, né, mais próximo aqui do centro, seriam as leptocúrticas, tá? Que tem caudas longas ou caudas pesadas, tá? Essas figuras aqui vêm desse livro, tá? E estão também lá nas notas de aula do professor Mário de Castro. E as distribuições que têm caudas neutras, que têm a cauda mais próxima da distribuição normal, ou seja, nem longa e nem curta, são classificadas como mesocúrticas, tá? Então, nesse caso, a gente teria aqui a Laplace é leptocúrtica, a uniforme é platicúrtica e a normal mesocúrtica. E uma medida de curtose que é baseada em momentos centrais amostrais utiliza o quarto momento central amostral, tá? Dividido aqui pelo quadrado do segundo momento central amostral. Então, seria a soma para ir de 1 até n de xi menos x barra a quarta, dividido por n, dividido pelo quadrado de soma para ir de 1 até n, xi menos x barra ao quadrado, dividido por n. Tá?
Então, a gente pode usar essa medida G2, que é uma medida de kurtose. Depois eu vou mostrar para vocês como que calcula no R, né, essas medidas. E ela tem aqui essas propriedades. Então, a G2, ela é adimensional também, é um número real. E para a distribuição normal, que teria a cauda neutra, essa medida aqui dá 3, tá? Então, se a gente pegar uma variável aleatória que tem distribuição normal, então essa medida populacional dá exatamente 3, tá? E daí, na prática, como que é a classificação? Então, se G2 for menor do que 3, a distribuição é platicúrtica. Se for igual a 3, é mesocúrtica, né? Ou se for muito próximo de 3, ela pode ser considerada mesocúrtica. E se for maior do que 3, ela é leptocúrtica, tá? Bom, mas aí tem uma outra proposta, que é justamente a que foi calculada lá no gráfico, né? Que faz uma correção nessa medida de kurtose, que exclui o 3, tá? É a medida conhecida como excesso. Então, em vez de trabalhar com uma medida que vai ser menor, igual ou maior do que 3, a gente trabalha com G2 menos 3. E isso traz para a gente uma medida que vai ser menor do que 0, um indicativo de distribuição platicúrtica, igual a 0, um indicativo de mesocúrtica, e maior do que 0, um indicativo de distribuição leptocúrtica, tá? Então, em um próximo vídeo, eu vou fazer alguns cálculos lá em R para ilustrar, né? Então, todas essas medidas, as medidas resumo que a gente falou na aula passada também, tá? E aí, com basicamente essas 4 medidas, então, média, variância, assimetria e kurtose, a gente consegue ter uma boa caracterização da distribuição da variável aleatória. Se a gente só tem a amostra, claro, a gente vai calcular as medidas de acordo com essas propostas aqui para a amostra, né? Mas como a gente assume que a amostra vem de uma população, a gente tem um indicativo da população com base nessas medidas que são amostrais. Então, logo a gente volta a falar dessas medidas agora na prática. Até mais!